Quando fecho os olhos, quase posso sentir o cheiro doce da cana recém-cortada e ouvir o matraquear das foices contra os talos. Era início dos anos 80. Lá no interior de São Paulo, mais precisamente na Fazenda Santa Clara, pertinho de Ribeirão Preto. Eu, Tiago, hoje sou um homem já feito, mas minha mente volta direto para aquele tempo de infância. Dias quentes, noites misteriosas e um fato que até hoje me arrepia só de lembrar. A fazenda era grande, cheia de gente trabalhando duro no corte da cana. Meu pai, homem honesto e batalhador, passava o dia suado e cansado, mas mantinha um sorriso no rosto sempre que voltava para o barracão onde morávamos. Eu corria livre pelos cantos, junto de outros meninos, sem entender muito das dificuldades que os adultos enfrentavam. Não tinha energia elétrica em toda parte. As estradas eram de terra batida e tudo parecia distante do mundo moderno. Só que por trás dessa calma aparente, havia um segredo escuro que marcaria a gente para sempre: o sumiço de crianças durante a colheita. Naquele tempo, eu tinha uns 9 anos. Era um menino magrelo, cabelo cortado de qualquer jeito pela minha mãe, e vivia com o pé cheio de terra, porque gostava de correr descalço. Meu melhor amigo Davi era o oposto, risonho, rechonchudo e sempre de boné vermelho, presente de um tio que morava na cidade grande. A gente passava o dia inventando brincadeiras, fosse dentro das plantações ou pelos galpões onde o pessoal guardava as ferramentas. O Davi tinha um jeito todo engraçado de falar, um sotaque puxado para o interior, soltando uns "etrembão sou" quando estava alegre. A Fazenda Santa Clara não era só terra e canavial. Tinha uns barracões simples onde as famílias dos trabalhadores viviam. As paredes eram de madeira, o chão batido, e a gente comia numa cozinha comunitária improvisada que ficava perto do casarão principal. O patrão aparecia de vez em quando, mas quem tomava conta mesmo era o capataz, um homem forte chamado Benedito, que a gente chamava de Ditão. Ele coordenava a turma que cortava a cana e organizava o transporte para a usina. O dia começava cedo, com o sol ainda fraco, e terminava quando a lua surgia lá no alto, iluminando as estradas de terra. Cada trabalhador chegava em casa exausto, mas sem muita escolha. Era preciso pôr comida na mesa. O calor do interior, a falta de energia estável e a rotina dura deixavam o povo sempre no limite. Mesmo assim, a gente tentava ver o lado bom das coisas. As crianças brincavam de pique, de roda, subiam nas árvores para colher goiaba. A vida simples parecia tranquila, até o vento das noites quentes começar a soprar um sussurro esquisito pelos canaviais. Tudo começou numa noite abafada. Eu e Davi estávamos sentados do lado de fora do barracão, tentando refrescar a cabeça. Ouvíamos os grilos e os sapos coachando lá no fundo do brejo. De repente, no meio do canavial, escutamos umas risadinhas que pareciam de criança. Soava quase como se alguém estivesse brincando de pega-pega ali entre os pés de cana, só que já era tarde da noite. "Você ouviu isso, Davi?" Perguntei com o coração disparado. "Ouvi sim, Tiago. Parece riso de menino, mas quem teria coragem de ir lá a essa hora?" A gente trocou um olhar assustado, sem saber direito o que pensar. Podia ser só eco do vento, podia ser nossa imaginação. O medo se misturou com curiosidade, mas acabamos indo dormir tentando esquecer o ocorrido. Contudo, aquelas risadas ainda soavam na minha cabeça como um chamado estranho. No dia seguinte,
A fazenda amanheceu num silêncio esquisito. Foi quando todo mundo descobriu que a pequena Ana, uma menina de uns 7 anos, simplesmente sumira. O pai dela, o seu Jorge, rodou a fazenda inteira, desesperado. Dona Lourdes, a mãe, gritava pelo nome da filha debaixo de sol e de chuva, sem resposta. O pessoal se mobilizou, revistando o canavial, o brejo, as estradinhas ao redor. Mas nada. Nenhuma pista, nem um brinquedo caído, nem um vestígio que explicasse o paradeiro da criança. O clima ficou pesado. Parecia que até as folhagens da cana tinham murchado de tanta tristeza. Eu via meu pai aflito tentando animar seu Jorge, dizendo que iam encontrar a menina. Mas o rosto do homem era só desespero. Alguns diziam que a menina podia ter se perdido ou caído num buraco. Outros suspeitavam de algo pior. A verdade é que ninguém tinha explicação. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou completamente. O pessoal ainda precisava trabalhar, mas a cana virou um lugar maldito para os olhos de muita gente. Só que não tinha jeito. A safra não esperava. Então, antes mesmo de clarear, já se ouvia o barulho das foices e o resmungo dos cortadores. Ninguém mais deixava a criança solta por aí. Porém, como se fosse um pesadelo repetido, mais crianças começaram a sumir. Em menos de uma semana, 2 outras famílias deram falta de seus meninos. O alvoroço foi grande. Gente chorando, correndo, procurando em cada palmo de terra. Cada rosto estava marcado pela angústia. Já não se falava de outra coisa, a não ser desses desaparecimentos misteriosos. Nesse meio tempo surgiram fofocas e suspeitas. Alguém dizia ter visto um vulto na beira do canavial, outro jurava que ouviu gritos abafados na madrugada. O nome que aparecia sempre no meio das cochichadas era o de seu antenor, um velho que vivia recluso, distante do resto do povo. Ninguém tinha certeza do porquê, mas corriam boatos de que ele mexia com coisa errada. Falavam em simpatias, rezas brabas e até pacto sombrio. Certa noite, decidi espiar o canavial de perto, junto com Davi. A gente não se aguentava de tanta curiosidade, embora morrêssemos de medo. Andávamos devagarinho, só o barulho dos pés no chão seco, quando vimos uma cena que me gela a espinha até hoje. Seu antenor apareceu em meio aos talos altos de cana, segurando um saco de estopa grande demais para ser só bagagem. Parecia pesado, como se carregasse algo vivo ali dentro. Ele olhou para nós com olhos arregalados e furiosos. A lua iluminava o rosto dele, cheio de rugas e cicatrizes que eu não tinha notado antes. Parecia ter saído de um pesadelo. Não disse nada, apenas fez um gesto brusco que nos mandava embora. Davi me puxou pelo braço e saímos correndo em disparada, sem olhar para trás. Chegando ao barracão, eu sentia meu coração sair pela boca. Meu pai notou a expressão de pavor e quis saber o que aconteceu. Contei tudo, ainda tremendo. Ele resolveu que era hora de conversar com o pessoal, mas já estava tarde. O sentimento de perigo iminente tomou conta da minha cabeça e eu passei aquela noite em claro, rezando para tudo acabar bem. No outro dia, a comunidade se reuniu em torno de uma fogueira improvisada. A velha Dona Maria, que morava ali desde moça, começou a falar com a voz trêmula. Contou que muitos anos antes, seu antenor teria feito um pacto para ficar rico e manter a safra de cana sempre farta. Segundo ela, o acordo envolvia
o sangue inocente de criança em troca de prosperidade. Muita gente torceu o nariz, achando aquilo uma baita história de assombração. Mas quem acreditava, tremeu na base. As labaredas da fogueira iluminavam as expressões de medo no rosto do pessoal. Alguns cochichavam, outros queriam ir embora. Mas Dona Maria insistiu. Tem coisa feia rondando essa fazenda. É melhor a gente abrir o olho e rezar. Ninguém sabia ao certo se era verdade, mas era impossível não sentir o calafrio. Quando achei que já não podia piorar, veio a pior notícia de todas. Davi sumiu. Foi num final de tarde, enquanto todo mundo voltava do corte da cana. Ele tinha se afastado só um pouco para buscar água no poço. 2 minutos depois, cadê o menino? Ninguém viu, ninguém ouviu nada. O pânico tomou conta de mim. Saí gritando o nome dele pelos arredores, sentindo uma raiva e um medo que me deixavam sem ar. Eu me sentia culpado. Devia ter ido junto, devia ter impedido ou feito alguma coisa. Aquele desespero se misturava a uma tristeza enorme, como se um buraco se abrisse no meu peito. Era meu melhor amigo, e da noite pro dia, ele também desaparecera sem deixar vestígio. O silêncio da fazenda ficou mais pesado que nunca. Depois disso, a fazenda Santa Clara nunca mais foi a mesma. Os cortadores se recusavam a trabalhar naquele canavial amaldiçoado, e as famílias cobraram respostas das autoridades. O patrão foi pressionado de todo lado. Em poucas semanas, ele mandou encerrar as atividades, alegando falência e dizendo que não valia a pena continuar. Anos se passaram e eu, agora adulto, recebi a notícia de que alguém comprou a fazenda Santa Clara e quer reabrir a colheita de cana. Assim que soube, um arrepio percorreu meu corpo. Parece que os novos donos ignoram as histórias antigas, mas gente da região anda falando que de noite se escuta riso de criança nos canaviais de novo. Alguns já dizem que a maldição não morreu, que o pacto ainda perdura na escuridão daqueles campos. Não consigo ficar em paz sabendo disso. A saudade de Davi e das outras crianças vem à tona, junto com a culpa que carrego até hoje. Talvez eu deva voltar, enfrentar meus medos e botar um fim definitivo nesse mistério. Mas a ideia de reencontrar aquelas risadas ao vento me enche de pavor, como se o mal jamais tivesse partido dali.